Olá, seja bem-vindo à Igreja Batista L Norte. Hoje trataremos sobre o tema A segurança está no Senhor, a rocha que nos sustenta. Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Salmo, o livro dos Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 40. Salmo 40, eu vou estar lendo o verso de número 1, 2, 3 e o verso de número 17. Salmo 40. Mesmo assentados, mas com reverência, ouçamos o que diz a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra lida. Nós vamos meditar brevemente, em poucos minutos, sobre o tema A segurança está no Senhor, a rocha que nos sustenta. Outros pregadores já falaram deste salmo, inclusive no aniversário da nossa igreja, mas nós vamos meditar novamente o que diz a palavra do Senhor e o que podemos aplicar nesta manhã aos nossos corações. Nós chegamos ao final de mais um ano, e quando chega essa época, os noticiários ganham mais matérias sobre violência, mais furtos, mais roubos, mortes e etc. Quantos aqui em algum momento da vida foram roubados? Levanta a mão. Acho que quase a maioria, né? De vez em quando, querido, eu vejo repórter entrevistando o agente causador do crime, e eu fico observando a frieza com que ele narra o ocorrido. E ele já começa a responder em códigos. O policial chega e fala: ei, rapaz, qual crime você cometeu? Ele fala: 157, senhor, 155, senhor, 121, senhor. Ele começa a falar em códigos, né? E depois ele vai contando como o crime aconteceu, e numa naturalidade que mostra explicitamente a frieza que há em seu coração. Eu acho que já chegamos ao tempo, amados, que quase a totalidade da nossa população já sofreu algum tipo de crime. Por exemplo, creio que a maioria das pessoas aqui no Distrito Federal já foram roubados ou furtados. 157 do Código Penal é roubo e 155 é furto. E há uma diferença entre um e outro. Às vezes, pelo senso comum, achamos que tudo é a mesma coisa, mas não é. Olha que interessante. Por exemplo, se eu tenho o som do meu carro furtado, e eu já tive o meu algumas vezes, eu falo por aí que ele foi roubado, né? O senso comum acontece isso, mas é juridicamente errado. Furto é quando eu subtraio para mim ou para outra pessoa coisa alheia móvel, sem usar de grave ameaça ou violência. Então, isto é furto. Por exemplo, imagine que você está esperando o ônibus, enquanto isso, sem você perceber, vem um agente, pega sua carteira do bolso de trás e você nem percebe, ele vai embora. A polícia dá o nome a essas pessoas que fazem isso de pungas, né? Uma linguagem dos policiais. Então ele vem e tira a carteira e vai, e você nem percebe, só depois você dá conta. Então você não foi roubado, você foi furtado, porque o agente não usou de grave ameaça nem violência com você. Então isto é furto. Agora,
se o agente usar de grave ameaça ou violência para tirar de você coisa alheia móvel, ou para ele ou para outra pessoa, aí sim é roubo. Por exemplo, se alguém te ameaça com uma arma de fogo, ou com um canivete, ou com uma faca, e pede para você entregar algo, aí sim, como ele usou de grave ameaça, de violência, isso é caracterizado roubo, que está no artigo 157 do Código Penal. É interessante. Mas, amados irmãos, muitos de nós já passamos momentos de sustos em grandes perigos iminentes. E isso tem aumentado cada vez mais, não somente aqui no Distrito Federal ou no entorno de Brasília, mas em todo o país. E o medo que vivemos hoje em nossas casas, nas nossas vidas, dá-se-á pela vulnerabilidade que somos sujeitos por causa do mundo mau. Isso, queridos irmãos, certamente traz angústias, traz aflições sobre os nossos corações. Todos nós, queridos, crentes e descrentes, estamos sujeitos a esse tipo de situação horrenda. Todos nós passamos por agruras que muitas vezes machucam e muitas vezes ferem os nossos corações. Eu dei o exemplo agora há pouco de feridas causadas pelo homem mau. No caso, a violência física. Mas existem diversos tipos de feridas que nos machucam e que nos fazem sofrer pela dor. Há um ditado que diz que, para aqueles que estão sofrendo, que há sempre uma luz no final do túnel. Há esse ditado. Isto é uma palavra de ânimo para quem está mal. Mas e se esta pessoa que estiver no túnel não acreditar na luz? O que vai acontecer? Certamente ela vai permanecer no túnel escuro sem descobrir a saída. E você, meu querido? Você que está aqui nesta manhã, que não veio aqui em vão, porque Deus que lhe trouxe aqui, você está em algum túnel? Um túnel e neste túnel você já consegue ver a luz? Ou seja, nas tribulações e angústias da vida, você consegue sentir a mão do Senhor operando na sua vida? Se você crê, esteja certo que grandes coisas pelo poder de Deus acontecerão na sua vida e em nome de Jesus, na sua vida independente da sua situação. Amados irmãos, são muitos os males dessa vida que nos cercam e nos tentam destruir, que nos fazem desanimar. O salmista Davi, homem de Deus, considerado um homem segundo o coração do Senhor, em muitos momentos e em muitos de seus salmos, ele volta-se para Deus em súplicas de orações, pedindo ao Senhor que os livre dos males, das perseguições, das tristezas, das angústias que por muitas vezes batiam na porta do seu coração. Muitas vezes, meus amados, a dor chega sem avisar. A angústia e a aflição nos pegam de surpresa, nos causando uma grande tristeza, em nossa alma, em nosso coração, e em muitas vezes até traumas. E isso acontece, quando isso acontece, nós ficamos abatidos. As lágrimas correm dos nossos olhos, expressando o sentimento de impotência diante da adversidade que nos assusta e que nos fazem pequenos diante delas. Na quarta-feira passada nós falamos sobre o deserto. Quantos desertos nós enfrentamos? O deserto emocional, o deserto financeiro, o deserto conjugal, familiar, etc. Tantos desertos. Mas é no deserto que Deus trabalha no nosso coração. E é neste momento que nós precisamos mais do Senhor. E é aí que nós buscamos ao Senhor. E Ele nos ajuda. Ele estende a sua mão para conosco. Quem já passou por isso? Creio que todos nós que já estamos aqui nesta manhã, de alguma forma, já experimentamos o peso das lágrimas sofridas diante de um grande sofrimento. Ou até mesmo é possível que alguém aqui nesta manhã se sentindo assim. Mas algo extraordinário, queridos, nós podemos tirar deste salmo que lemos, graças à palavra do Senhor que nos alimenta de esperança em meio às adversidades.
E a esperança, meu querido, é que há alguém que não nos desampara, que está sempre atento ao nosso clamor, atento à nossa vida. Alguém que conhece muito bem o motivo das lágrimas que caem da alma e do coração, que se move de íntima compaixão quando estamos sofrendo, quando estamos tristes e abatidos. E esse alguém é o Senhor Deus, que sonda e conhece os nossos corações. É a este que o salmista pacientemente clama por socorro, certo que Deus o livrará de todos os males. Meu amigo e meu irmão, eu gostaria que você gravasse no seu precioso coração que a esperança é Jesus. É Ele quem ouve a sua súplica, é Ele quem age em seu favor, é Ele quem pode salvar a sua vida. A luz, a esperança, a solução é Jesus Cristo, e esse nome tem poder. O Senhor não desampara os seus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Creia, querido, que a sua dor, a minha dor, é a possibilidade do Senhor operar em nossas vidas. O verso de número 1 que lemos diz: esperei com paciência no Senhor. Diante das agruras, dos males que o cercavam, o salmista não desistiu, mas ele esperou naquele que podia fazer. Meu querido irmão, em nome de Jesus, confie a sua vida naquele que pode fazer muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Confie a sua vida no Senhor. No mesmo verso, o verso de número 1, o salmista declara o agir de Deus em sua vida, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor. E aí olha o que aconteceu: e ele se inclinou para mim. Deus se inclina em nosso favor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus se inclina em nosso favor para nos ajudar. Deus se inclina, e mais do que isso, Ele ouve os nossos corações, Ele ouve a nossa alma, a nossa súplica. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu querido amigo e irmão, não podemos desistir dos nossos sonhos. Não desista de lutar, mesmo na dor ou na tribulação. Não desista, porque o Senhor é contigo. Ele ouve o nosso clamor. Deus ouviu o clamor do salmista, e no verso 12 nós podemos ver as maravilhas do Senhor em meio àquela situação. Olha o que o nosso Deus poderoso fez. Verso 2 diz assim: tirou-me de um lago horrível, talvez na sua Bíblia diz de uma lama, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Damos glórias ao Senhor, porque o seu poder é absoluto, porque cremos que a sua majestade é sublime e os seus planos são perfeitos. Coloque isso no seu coração: o seu lugar não é na lama, não é na lama. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, saia da lama da depressão, saia da lama do trauma que te persegue por muito tempo. Liberte-se das lembranças amargas de dor e sofrimento que ainda perturbam a sua alma. Em nome de Jesus, nome acima de todos os nomes, saia da lama, saia do atoleiro. Lama é lugar perigoso, é lugar de perigo. Lama é um lugar escorregadio, não tem como andar, não tem como progredir estando na lama, porque não há sustentação. É por isso que Deus nos convida e nos chama a sair da lama para uma sustentação. Deus quer você firme na rocha. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo ou lama, pôs os meus pés sobre a rocha, porque na rocha há sustentação, e nós cremos que Cristo é a rocha dos séculos, e firmou os meus passos, assim diz a palavra de Deus. O mesmo Deus que operou na vida de Davi há muitos anos,
é o mesmo que está operando aqui hoje, neste lugar. É de Yahvé que estamos falando, é do Criador dos céus e da terra, é do grande Eu Sou. Estamos falando do Deus único, do Deus imutável, do Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. A Ele, ao Senhor, pertence toda a glória, toda a honra e toda a majestade. E é este Deus que quer mudar a sua história, a minha história, a nossa história. Nesta manhã, a nossa história de vida. Faça como o salmista, clame ao Senhor, mas faça isso de todo o coração. Clame ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, porque há esperança, e o convite é o mesmo: venha para o Senhor, venha para a rocha. Hoje Deus quer mudar a sua situação, quer mudar a sua história. O salmista que sofria clamou a Deus, e Deus se inclinou, ouviu e o tirou da lama e o pôs na rocha. E isto certamente trouxe alegria ao seu coração que antes chorava. O verso 3 diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Se você que adentrou esse santuário, talvez chorando em silêncio, porque nem todos demonstram exteriormente o que estão sentindo por dentro, o que estão sentindo no coração, nem todos demonstram. Mas se você que adentrou esse santuário está chorando em silêncio, hoje você poderá sair daqui cantando e louvando ao Senhor, pela alegria de tê-lo como a solução da sua vida. O verso de número 3 eu vou repetir, diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca. Olha o que Deus fez na vida do salmista. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Para concluir, não há como ser feliz na lama, onde não há sustentação, mas a felicidade está na rocha, porque ali há sustentação. Ou seja, a felicidade está em Cristo Jesus. Ele é quem sustenta a nossa vida, Ele é quem sustenta os nossos corações. As nossas vidas devemos colocá-las diante do Senhor, para que Ele possa guiá-las de acordo com a sua vontade. Querido irmão, querido amigo, o último verso do Salmo de número 40 é maravilhoso. E eu concluo estas palavras recitando este verso que diz assim: mas eu sou pobre e necessitado. Agora olha o que diz: contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, Tu és o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que entendamos, queridos, que a segurança está no Senhor, a rocha que nos sustenta. Que Deus nos abençoe. Por isso que eu te amo, e é por isso